Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rossano Sobrinho, idealizador aqui do canal Espírita da Renovação, sou terapeuta e escritor. É uma alegria estar aqui para refletirmos um pouco. Ontem, uma amiga muito querida me mandou uma pergunta pedindo que abordássemos em um vídeo, né? Ela mandou várias perguntinhas, várias considerações, dizendo que tem muita gente aflita na internet porque chegou o momento, né, do fim do mundo. E aí as milhões de teses teológicas, né, sobre a besta do Apocalipse, sobre o anticristo. E ela falou assim: Rossano, estão dizendo, tem gente mudando para Israel porque estão dizendo que só quem estiver em Israel será salvo. Rossano, que tumulto! Quanta informação, a gente fica perdido e tal. A companheira espírita tem estudado, né? Então esse vídeo aqui é para a gente começar a refletir. Se você tiver dúvida sobre o assunto, seja você evangélico, católico, espírita, umbandista, livre pensador, coloca aí nos comentários sua dúvida e a gente vai abordar. E aí eu disse a ela, muito sucintamente, eu falei assim: eu acho que a gente acaba perdendo o foco da nossa evolução real, pé no chão, porque são tantas as teses do fim do mundo, desde Paulo de Tarso, que esperava a volta de Jesus para quando ele estava vivo ainda e não aconteceu. E as pessoas, e começam a surgir, né, líderes estudiosos afirmando isso, afirmando aquilo. Então vou deixar algumas considerações, deixa aí o seu comentário, deixa aí o comentário, sua dúvida, seu questionamento. Bem, de fato nós estamos no final do mundo, segundo os espíritos superiores, mas o final de um mundo, de um ciclo, né? Nós, segundo os espíritos, nós avançamos de categorias de mundo. E Allan Kardec, a gente precisa estudar essas bases, né, para não ficar tão perdido, fala das 5 categorias de mundo. E ele coloca isso de uma forma didática, né, para a gente entender. Então ele fala dos mundos primitivos, dos mundos de provas e expiações, dos mundos de regeneração, dos mundos ditosos ou felizes e dos mundos celestes ou divinos. Como assim? Para quem está chegando agora, conhecendo agora esse tema da doutrina espírita, nós acreditamos em vida inteligente fora da Terra, em mundos habitados. E a Terra seria um mundo transitando da 2ª categoria, que é mundo de provas e expiações, onde o mal prepondera, onde ainda há muito sofrimento, para um novo estágio, que é o 3º nível, que é o mundo de regeneração, ou mundo regenerador. Eu gosto muito da expressão, que também Kardec usa, mundo regenerador, que dá a ideia de que a gente ainda está se regenerando, se renovando. E é essa transição de categoria, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, que biblicamente, teologicamente, a gente ouve falar sobre o fim do mundo. Então, na verdade, na visão espírita, não existe esse fim do mundo, conforme muitos acreditam. Existe o fim de um mundo, de um ciclo, né? E o Apocalipse, ao contrário, embora apresente grandes dramas da humanidade que ainda estão acontecendo, nós estamos em pleno Apocalipse, evidentemente, mas fala da vitória do bem, de um novo céu, uma nova terra, da descida da Nova Jerusalém, que vem do céu. Então fala de renovação, da volta do Cristo, né? Então nós espíritas acreditamos na renovação da Terra, do final de um ciclo mais denso, mais tenso, mais difícil e muito difícil, né? O Apocalipse, por exemplo, é um livro ecológico. Como assim? Ele fala da contaminação da terra, da contaminação dos ares, da contaminação das águas, tudo que a gente está vivendo aí. É uma mensagem do alto de alerta à humanidade. Recordemos-nos de que Emmanuel,
o mentor espiritual de Chico Xavier, falava que as profecias existem para não acontecerem. Interessante, já analisou isso? Nossa, a profecia de que vai acontecer tal coisa é para a gente lutar para que não aconteça. São avisos. Então eu acredito que o Apocalipse, por isso ele é alegórico, simbólico, para que a gente trabalhe para não precisar passar por aquilo. Bem, quanto à afirmativa, né, só será salvo quem estiver em Israel, não há o menor fundamento, né? Jesus, inclusive Paulo, foi o mensageiro para levar a mensagem de Jesus para fora de Israel, para outros povos. E esse apego a aspectos geográficos, Jerusalém, Israel, isso é um entendimento equivocado, a meu ver, né? A humanidade inteira se tornará a nova Jerusalém. Com a renovação da terra, com a renovação do comportamento humano, com a renovação do coração humano. Então, quando a gente fixa que essa terra é sagrada, Jesus já falou há 2000 anos à mulher samaritana. Ela tinha a grande dúvida de onde deveria adorar a Deus. Se no Monte Gerizim, onde eles tinham um templo, os samaritanos tinham o templo deles, que não era considerado pelos judeus de Jerusalém, ortodoxos, e ela pergunta onde deveria adorar a Deus. Se no templo de Jerusalém, que era o templo oficial, né, que ficou só lá, o Muro das Lamentações foi destruído no ano 70, e Jesus tinha profetizado isso, que não ficaria pedra sobre pedra, e o templo foi destruído. E então ela tinha dúvida, onde deveria adorar a Deus, e Jesus esclarece. É muito engraçado que a gente perde esses ensinos tão claros e se apega a narrativas, né, sensacionalistas, as mais variadas. Agora, o foco, o centro da coisa, Jesus falou, olha, é chegado o momento que Deus será adorado em espírito e em verdade. Não no templo de Jerusalém ou no monte onde vocês têm o templo, mas no hino do coração, onde você estiver, né? Então, assim, essas figuras do anticristo, da besta, com a posse do novo Papa, né, essas teorias todas surgem, e realmente tem fundamentos bíblicos, né, porque o Apocalipse fala da besta, fala do anticristo. Mas eu penso que a gente tem que olhar o Apocalipse como um livro cíclico. Quantos anticristos nós já tivemos, né? Todo aquele ser que trabalha contra o bem, contra a paz, contra a fraternidade, é um anticristo. Todo líder que trabalha contra os valores do bem, da liberdade, da bondade, da fraternidade, da paz, é um anticristo. Então surge anticristo toda a vida, né? Sempre. Né? Então vamos pôr o pé no chão. E qual é o epicentro? O que realmente nos importa no meio de tantas narrativas? A nossa reforma íntima. Quer ver uma coisa? O arrebatamento da igreja, quem será arrebatado, uns vão, outros não vão e tal. Tem gente sendo arrebatada todo dia morre gente, desencarna gente, sai daqui. E nós daqui a pouco vamos. E a gente fica, nossa, a igreja vai ser todo dia. Então qual o momento que a gente tem que estar preparado? Agora. Se esforçando no bem. E aí o epicentro de tudo, então, qual é? Não é só o anticristo estar aqui ou ali, se a besta levantou aqui ou ali. É o que estamos fazendo na nossa possibilidade de ação. Estamos sendo pacificadores para sermos chamados filhos de Deus? Estamos mansos para herdarmos a nova terra? É o Sermão do Monte, que em doutrina espírita a gente chama de reforma íntima. Aí que está. Aí que deveria estar o alvo central de todas as nossas preocupações. O resto é secundário, né? Então, André Luiz Espírito diz, o único mal a temer é aquele que ainda habita em nós. A morte vai chegar para todos nós, os desafios chegam, o planeta está num momento difícil, devemos buscar, né, autoridades, especialistas, trabalhar em todos os setores pela renovação da Terra. Mas o bom é saber que a Terra está sob o comando do Cristo. Ponto.
e nós devemos fazer a nossa parte, né? Então vamos estudando, mas com calma e fazendo a nossa parte. Não adianta a gente, estou atemorizado, é o fim do mundo. É o fim desse mundo para muita gente. Tem gente que desencarna, vai desencarnar hoje, vai desencarnar amanhã, né? É o fim deste mundo para essa pessoa, vai para o plano astral, para o plano espiritual. Então a preocupação tem que ser a nossa renovação íntima e a vivência do bem. E vamos estudar para a gente não ficar nas garras, né, de tantas narrativas perturbadoras que nos afastam desse caminho essencial, que é o caminho da reforma íntima. Jesus diz que salvo seria aquele que perseverasse até o fim das próprias imperfeições. Reflitamos sobre isso. E deixe aí o seu comentário, o canal quase atingindo 14 mil inscritos. Muito obrigado por sua presença aqui, nos apoie, se torne membro. Vamos trabalhar na luz. Através dessas ferramentas, renovaremos a Terra. Muita paz.